Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete é a Elaine e nós estamos aqui para retomar os assuntos sobre botânica que nós estudamos em todas essas aulas. Hoje teremos muitas coisas para retomar, algumas atividades, então fique atento. Antes de mais nada, vamos aos nossos recados importantes, to keep in mind, para não esquecer. Quais são eles? Se dedique! Assista às videoaulas, é muito importante. Eu sei que tem muitos alunos que estão só utilizando os slides, então assista a aula que vai esclarecer muita coisa. Faça resumos em seus cadernos sobre os slides, então assiste a aula e abre o slide e vai fazendo um resumo. Leia os conteúdos no livro didático ou na internet. Você tem o livro impresso e o livro em PDF para acessar. Então, se você não tiver o livro impresso, peça para o seu professor para ele te mandar o PDF. Ou então, pesquise na internet. O Google pode ter muitas informações úteis nesse momento. Mande mensagem para o seu professor no mural do Classroom. Ele está lá te mandando mensagem todos os dias. Então, se você tiver dúvidas, pergunte para ele. Responda corretamente a atividade de presença que você tem lá no Google Classroom. Responda ela no final dessa aula, porque aí os conteúdos vão estar frescos na sua memória. E se você não tem acesso ao Classroom, vá na sua escola para buscar atividades impressas. Tem um dia e um horário marcado para isso acontecer. Então, fique atento aos prazos para você poder levar e buscar atividades novas. E agora a gente vai falar dos nossos objetivos de hoje. Relembrar as características das plantas. Revelar a classificação do reino Plantae. Recordar as características e os representantes do grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. São muitos nomes, sim. Retomar os processos de reprodução das plantas. E estar com o caderno para fazer a anotação de tudo que a gente vai rever. É muito importante porque vai ter pontos que você vai conseguir assimilar muito mais facilmente. As características das plantas que a gente comentou são que elas são pluricelulares, eucariontes e autótrofas. O que quer dizer isso? Que elas têm muitas células com núcleo e que elas fazem o processo de fotossíntese, onde elas absorvem a energia do sol, a água, o gás carbônico e transformam em açúcar e oxigênio. As plantas terrestres, elas evoluíram de um ancestral que está lá ligado às algas verdes. E nós aprendemos que as algas verdes são as algas clorofícias, que têm cloroplastos, assim como as plantas. Quando a gente falou de células e tecidos vegetais, nós vimos que as células delas são eucariontes, então elas têm um núcleo. Além disso, tem partes exclusivas nas plantas, que são a parede celular, que está em volta, os plastos, que a gente viu que tem substâncias produzidas dentro deles, e o vacúolo, que tem uma reserva de água e sais minerais para a planta. Quando essas células se juntam e têm uma função específica, elas dão origem a tecidos. E aí eu contei para vocês que a gente tem tecidos de revestimento, que revestem a planta, tecidos de sustentação, que sustentam ela no solo, tecidos de condução, que transportam nutrientes, e tecidos de crescimento, que vão desenvolver o crescimento da planta. E aí agora a gente vai fazer uma atividade sobre isso, sobre células e tecidos. Para crescer, as plantas absorvem a água e os nutrientes do solo, que são levados para todas as partes do vegetal. Qual o tipo de tecido que está diretamente envolvido nesse processo destacado de condução para que ela possa crescer? Pensa, responde no seu caderno e a gente já volta. Estamos de volta e a resposta desse exercício é um pouquinho complexa. Se você não colocou todos os pontos que a gente vai falar agora, você pode complementar com as suas anotações embaixo. Quando a gente fala desse tipo de planta, as plantas que são vasculares, então a pteridófita, a gimnosperma e a angiosperma, elas têm um tecido condutor que é responsável por conduzir essa seiva dentro do corpo dela. Já as plantas avasculares, que são as briófitas, não têm tecido condutor. Então elas vão transportar
água e nutrientes de uma célula para outra. Elas vão fazer esse transporte meio que manual. Uma célula vai passando e a outra vai recebendo. Diferente das vasculares que tem xilema e floema. Ok? Se você não colocou tudo isso, você pode complementar depois. Continuando, a gente vai falar dos grupos de plantas, que a gente viu que eles podem ser classificados de acordo com a presença ou a ausência de alguns fatores. Quais são eles? Tecidos condutores de seiva, sementes e frutos. A gente tem os 4 grupos aqui nas imagens, cada um deles com um representante. E a gente vai retomar um de cada vez para você refrescar a memória sobre esse assunto. Então vamos falar primeiro das briófitas. Elas são avasculares, então com relação àquela classificação, elas não têm tecidos condutores. A condução das seivas é realizada de uma célula para outra por difusão. Então elas vão passando os nutrientes e a água devagar. Essas plantas, elas não têm nem semente, nem flor e nem fruto. Elas vão se reproduzir através de esporos. E elas são formadas por estruturas simples. Você pode analisar a imagem que eu trouxe para você aqui da imagem aumentada na lupa. Ela tem uma raiz, um caule e uma folha muito primitivo, que a gente nem chama de raiz ou de folha. Quando a gente fala de pteridófitas, elas são vasculares. Elas já têm esse tecido que vai conduzir os nutrientes dentro do corpo dela. Além disso, elas têm raiz, caule e folhas, diferente das briófitas. Só que elas não apresentam flores, frutos e nem sementes. Então elas se reproduzem através de esporos. E elas conseguem ter um tamanho maior porque elas têm esse vaso para conduzir os nutrientes, ela consegue crescer mais. Vamos fazer um quiz agora sobre isso. Agora que você relembrou quem são as briófitas e pteridófitas, marque a alternativa que corresponde ao nome de uma briófita e uma pteridófita, respectivamente, nessa ordem. Então, na letra A, a gente tem musgos e hepáticas. Na letra B, samambaias e licopódios. Na letra C, pinheiros e avencas. E na letra D, musgos e samambaias. Qual desses exemplos tinha nas imagens sobre os 2 grupos que a gente está perguntando? Responde no caderno e a gente já volta. Estamos de volta e para responder essa questão estava muito simples e a resposta certa era a letra D. Quando a gente fala de briófita, lembramos dos musgos. Quando a gente fala de pteridófitas, vamos lembrar das samambaias. E aí fica mais fácil de associar tudo que a gente já aprendeu. Para continuar, a gente vai falar agora das características das espermatófitas. O que é isso? São as plantas que têm semente. Então, os grupos que a gente vai falar agora são esse tipo de planta. Elas são plantas vasculares, então ela tem tecido que conduz seiva, tem raiz, caule, folhas e sementes. Por isso que elas pertencem a esse grupo. Os indivíduos desse grupo, eles podem ter sexos separados, ou seja, uma árvore masculina e uma árvore feminina, ou elas podem ser hermafroditas, uma única árvore com partes femininas e masculinas. E aí a gente tem como exemplo as gimnospermas e as angiospermas. E a gente vai ver um pouquinho mais de cada um. As gimnospermas geralmente vão viver em regiões de clima temperado ou então um clima frio. Você vai encontrar elas em lugares com esse tipo de clima. E as sementes delas são nuas, pois não tem uma produção de fruto. A gente falou na aula de gimnospermas sobre essa semente, que ela é eliminada e dispersada através do vento. E eu trouxe uma para te mostrar. Se você não lembra, volta e assiste a aula de gimnospermas que vai ficar bem fácil. As angiospermas, elas possuem sementes protegidas pelo fruto. Então é uma característica só delas ter fruto. As flores das angiospermas são as estruturas que são reprodutivas e que vão originar os frutos. Então aqui a gente tem uma flor e um princípio de um fruto de mamão, e aqui a gente tem um mamão com as sementes já desenvolvidas, que é uma característica desse grupo de plantas, que não tem nos outros.
E agora vamos fazer mais uma atividade, juntos. O milho, o pinheiro do Paraná, a samambaia e o musgo são respectivamente pertencentes a qual grupo? Então analisa as alternativas e responde no seu caderno. Você pode só copiar a alternativa correta. De qual grupo é o grupo de cada uma dessas plantas? E daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, galera! E a resposta desse exercício é muito simples. Quando a gente fala do milho, o milho é um exemplo de angiosperma. O pinheiro, de gimnosperma. A samambaia é uma pteridófita e o musgo uma briófita. Então a resposta certa é a letra A. Muito simples. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as partes daquelas plantas que têm semente, dos dois grupos que a gente falou, a gimnosperma e a angiosperma. A raiz é o órgão que vai fixar essa planta no solo ou em outro substrato, pode ser num vasinho, pode ser num tronco. E dessa parte que é a raiz, vai se absorver água, sais minerais e gás oxigênio, que é necessário para a planta realizar a respiração celular. Elas podem ser subterrâneas, aéreas ou aquáticas. Então elas podem ficar embaixo do solo, para cima do solo ou dentro da água. Quando a gente fala de raízes na nossa alimentação, tem um grupo que são as raízes tuberosas, que armazenam substâncias. E aí a gente tem como exemplo cenoura, batata doce e beterraba, que a gente falou nas aulas sobre raízes. Então é bastante conteúdo, mas se você quiser relembrar, assista a aula sobre raízes que tem tudo detalhado. Quando a gente fala de caule, também tem uma aula só de caule que a gente já falou, depois retoma o conteúdo, mas a função do caule é de sustentar a planta e transportar os nutrientes que a gente já havia falado. Dentro dos dois grupos que a gente está observando, eles têm vasos condutores que vão transportar essas substâncias, que são a seiva mineral e a seiva orgânica. Essa seiva é transportada pelo xilema e pelo floema, que são os dois vasos, os canudinhos dentro do caule. E alguns caules também vão fazer fotossíntese, porque na célula dele vai ter o cloroplasto. E elas podem ser subterrâneos, ou seja, caules embaixo da terra, caules aquáticos dentro da água ou caules aéreos para cima da terra. Quando a gente fala de caule na nossa alimentação, eu trouxe dois exemplos para você não esquecer jamais, que são os tubérculos, que a gente tem como exemplo a batata, e o bulbo, que a gente tem como exemplo a cebola e o alho. Então são caules comestíveis. Quando a gente fala de folhas, elas têm muitas funções dentro da vida da planta. Algumas delas são dentro da fotossíntese, da respiração e da transpiração. Então, quando ela faz a respiração, ela absorve oxigênio e elimina gás carbônico. Quando ela faz fotossíntese, ela absorve gás carbônico e elimina oxigênio. E quando ela transpira, ela elimina água. Tudo isso através da folha. Lá na folha vai ter uma estrutura que a gente comentou, que é o estômato. O estômato é a parte que vai ajudar nesses processos da planta realizar na folha. E é um órgão muito importante. E a gente também pode ter folhas comestíveis, além dos caules e raízes. Agora vamos fazer esta atividade. Considere uma refeição onde estão incluídos arroz branco, feijão, batata inglesa, alface e cenoura. Assinale a alternativa que representa a parte comestível dos vegetais citados, na ordem que foram apresentados. Então você vai observar as alternativas e vai me dizer o que aqueles alimentos são nas plantas. E eu já volto. Estamos de volta com a resposta desse exercício que era muito simples. A alternativa correta é a letra C. Por quê? O arroz e o feijão são exemplos de sementes que a gente consome. A batata é um caule, a gente acabou de falar sobre isso. O alface é uma folha e a cenoura uma raiz que também tínhamos citado. Então ficou muito simples de entender tudo isso quando você analisa um prato que você vai comer no almoço, por exemplo.
Agora a gente vai falar sobre a reprodução das plantas e vai relembrar aqueles processos. Quando a gente fala das briófitas, tem alguns passos para a gente poder seguir para ficar fácil de entender. Por exemplo, a planta feminina vai ser o gametófito, antes dela desenvolver a parte reprodutora. Quando ela desenvolver a parte reprodutora, a gente vai chamar ela de esporófito, que é essa partezinha aqui em cima. Ó. Então, o verdinho é o gametófito e a parte de cima é o esporófito. Quando ela está pronta, aqui dentro da cápsula são liberados os esporos. Esses esporos eles vão germinar e vão formar pequenas plantinhas, que são plantinhas que vão ser gametófitos, porque eles vão produzir gametas. E aí nós temos dois gametas que eles vão produzir. A plantinha masculina a gente chama de anterídeo e ela vai produzir anterozoides. A plantinha feminina a gente chama de arquegônio e ela vai produzir oosferas. Quando eles fazem essa produção de gametas e aí chove em cima disso, esses gametas eles são liberados e eles acabam se misturando. Quando o anterozoide chega até aqui na oosfera, como você pode ver na imagem, acontece a fecundação e aí gera uma nova plantinha, um novo musgo. Quando a gente fala de pteridófita, é quase igual, só muda alguns pontos. Por quê? Quando a gente analisa a planta aqui, ela é um esporófito. E quando a gente falou de briófita, era um gametófito. A diferença está que nessa fase, ela já vai produzir os esporos sem ter que desenvolver uma nova parte. Ela vai produzir os esporos dentro do soro, que está aqui, ó, esse pontinho marrom que tem atrás da folha. A germinação dos esporos, ele vai acontecer nessa parte quando ele liberar no ambiente e vai originar o gametófito. Esse gametófito, ele pode ser tanto masculino quanto feminino. E ele vai ter o mesmo nome quando a gente falou de briófita. Então, anterozoides são os masculinos e oosferas são os femininos. O prótalo é onde vai ser produzido esses gametas. A gente chama de prótalo essa fase da planta. E aí, quando chove, eles misturam os gametas e a união deles vai originar o zigoto, que é uma nova plantinha. E aí se completa a reprodução desse tipo de planta. É bem parecido com alguns pontos diferentes, mas essas duas plantas elas dependem da água para se reproduzir. Por isso que elas vivem em ambientes úmidos. E agora, para refrescar a sua memória e fixar tudo isso de vez, vamos fazer uma atividade. O ciclo de vida das pteridófitas apresenta mais adaptações ao ambiente terrestre que o das briófitas. Quanto a isso, marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Então só lembra isso, marcar verdadeiro ou falso. E aí a gente vai ficar com essa tela para você poder responder. Você vai analisar todas as frases e aí depois eu volto para corrigir e te explico todos os detalhes. Mas você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Estamos de volta e eu espero que você tenha conseguido resolver no seu caderno. A gente vai acompanhar agora a resolução e eu vou explicar para você por que era falso e por que era verdadeiro. Na letra A era falso. Por quê? As briófitas estão restritas a ambientes áridos e as pteridófitas vivem em vários ambientes, pois são ricas em lignina. Na verdade, essas duas plantas elas estão restritas a ambientes úmidos e sombreados, por isso era falso. Na letra B, as pteridófitas fazem o transporte rápido da seiva, já nas briófitas o transporte é feito de célula a célula, porque as pteridófitas têm vasos condutores e as briófitas não. Na letra C era verdadeiro também. Em briófitas e pteridófitas, os gametas femininos são chamados de oosferas e os gametas masculinos são anterozoides. Então, os nomes são os mesmos para os dois grupos de plantas. E a letra D também era verdadeira. As pteridófitas apresentam um ciclo de vida com geração esporofítica bem desenvolvida. Então ela vai produzir mais esporos durante a vida dela do que gametas. Por isso que tem esse nome. Bem fácil, galera, para fixar tudo aquilo que a gente já reforçou. Agora a gente vai falar de reprodução de gimnosperma, que são os pinheiros que a gente havia comentado.
Os estróbilos são as estruturas reprodutivas desse grupo. Quem são os estróbilos? São essas estruturas que estão aqui na imagem. Quando a gente fala de araucária, a gente pode chamar esse tipo de estróbilo de pinha. Mas nem toda gimnosperma a gente vai poder chamar de pinha. Então a gente chama de estróbilo. Os masculinos vão produzir grão de pólen, que vai ser o gameta masculino. Os estróbilos que são femininos vão produzir os gametas femininos. E geralmente vão ser os que vão liberar as sementes. Quando a gente fala de semente, a gente pode ter esse tipo, que foi um que eu trouxe para te mostrar na aula de reprodução dessas plantas, que é uma semente que tem uma asinha, ela é alada, então ela consegue ser dispersa pelo vento. Mas a gente pode parar para pensar na semente que é o pinhão, que é um tipo de semente desse grupo, que não tem essa parte alada, mas ele pode ser enterrado, como a gralha azul faz. Então são dois tipos de sementes desse grupo que se desenvolvem através dessa estrutura que é o estróbilo. Essas sementes elas vão ter uma reserva de nutrientes que vai servir para se desenvolver e gerar uma nova planta depois. Assim como quando a gente for falar das sementes de angiospermas, mas vamos por partes. Na reprodução de angiosperma, elas vão ter uma estrutura que é a flor, que vai ser responsável por essa reprodução. As principais partes de uma flor, eu coloquei colorido, que é para você olhar na imagem e saber do que a gente está falando. Então, o cálice é essa partezinha das folhas que estão embaixo das pétalas, que a gente vai chamar de sépala. A corola é a parte colorida, então é o conjunto das pétalas. O androceu é o conjunto de estruturas reprodutoras masculinas, por isso que está em amarelo aqui, ó. E o gineceu é o conjunto de estruturas reprodutoras femininas, por isso que está igual a cor do desenho. Então é fácil, se você fizer o desenho no seu caderno, e passar uma canetinha, um marca-texto, um lápis de cor e fazer essa marcação. Como que acontece a reprodução desse grupo? A parte masculina da flor vai produzir grão de pólen e ele vai ficar aqui, ó, na pontinha que se chama antera. Esse grão de pólen, ele vai ter gametas masculinos, que vão encontrar os gametas femininos aqui na parte feminina. E aí eles vão fazer a fecundação para gerar um novo tipo de planta. Tanto gimnosperma quanto angiosperma não dependem da água para se reproduzir, diferente dos outros dois grupos que a gente já viu antes. Quando a gente fala da semente da angiosperma, elas se formam da união dos dois gametas. E aí vão formar um embrião e uma semente. O embrião sempre está dentro da semente. E aí ele vai dar origem a uma nova planta. Dependendo do grupo de planta, a gente consegue analisar se ela é monocotiledônea, ou seja, com um cotilédone só, ou eudicotiledônea, com 2 cotilédones. Ou seja, são reservas de nutrientes para essa semente, para ela poder desenvolver o embrião que está ali dentro. E a gente consegue separar dentro desse grupo outras classificações. Mas agora vamos fazer um quiz sobre tudo isso para fixar. Dizemos que as gimnospermas e as angiospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para sua fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência da água. A gente tem letra A, fruto, letra B, flores, letra C, sementes e letra D, grãos de pólen. Analisa, responde no caderno e a gente já volta. Estamos de volta, galera! E agora vamos corrigir essa atividade que era a mais fácil de todas, né? Quando a gente fala desses dois grupos, o que permitiu que eles se desenvolvessem sem a presença de água foi a presença do grão de pólen. Então, a gente só vai encontrar nos dois grupos que a gente falou agora. Nos dois primeiros não tem. Quando a gente falar de fruto, só tem fruto no último grupo de plantas que a gente estudou, que é o da angiosperma. O fruto, ele é um órgão exclusivo desse grupo que se desenvolve geralmente, não em todos os casos, mas geralmente se desenvolve do ovário da flor. Por que eu estou batendo nessa tecla?
Porque a gente vai ver durante a vida acadêmica de vocês, ou até mesmo na vivência, que tem plantas que se desenvolvem de outras partes da flor. Então não se esqueça, essa é a regra, mas há exceções. E aí, após essa fecundação, o fruto ele vai ter a função de proteger as sementes e ajudar na dispersão delas. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem de uma abobrinha, que muitas pessoas chamam de legume, de verdura, mas na verdade é um fruto. Ele se desenvolve a partir da flor e cresce, dentro dele vão ter as sementes, e aí depois você pode ajudar na dispersão através desse fruto. Quando a gente fala de frutos e sementes, dentro do grupo das gimnospermas e das angiospermas, só que gimnosperma não tem fruto, só tem semente, a gente tem que parar para pensar em dois processos que são muito importantes, que são a polinização e a dispersão. A gente já falou bastante sobre isso nas outras aulas, você pode rever para poder relembrar vários aspectos, mas no geral o que quer dizer esses dois processos? A polinização é aquele processo onde os grãos de pólen da parte masculina são levados até a parte feminina. E aí tem vários fatores que eu já vou falar para você que interferem e que ajudam nesse processo. A dispersão está relacionada a levar as sementes que foram produzidas para longe da planta que produziu. E por que tem que levar para longe? Não dá para deixar todo mundo feliz ali vivendo numa família de plantas? Não! Você tem que levar a semente para longe da planta que produziu ela, porque vai ter uma competição entre nutrientes, luz, água, se ficar todo mundo junto. Então é importante você levar a semente para longe para que ela tenha a mesma capacidade de absorver nutrientes que a planta que gerou ela teve. E aí ela possa gerar novas sementes que vão ter esse ciclo para completar durante a vida. Então, polinização e dispersão são dois processos fundamentais para o desenvolvimento das plantas. Quando a gente fala desses dois grupos de processos, a gente tem agentes que podem desenvolver tudo isso. E a gente já comentou sobre eles, que pode ser o vento, pode ser a água e pode ser animais. Quando eu falo animais, eu estou incluindo o homem junto nesse grupo, porque pertencemos a esse reino dos animais. E aí o vento e a água são agentes que são abióticos. Quando a gente fala lá de ecologia, a gente lembra desses dois, que são coisas do meio ambiente que vão ajudar a dispersar e polinizar. Então são dois processos importantes que estão aqui nessa imagem, de uma mesma planta. Então a gente tem o dente de leão sendo polinizado pelas abelhas. Elas vão pousar em cima da flor e aí vão pousar em cima de outra flor para captar o néctar. E nesse processo elas acabam levando pólen de uma para outra. Depois, quando a planta foi fecundada e está com as sementes prontas, o vento dispersa essas sementes. Então, não necessariamente a gente vai ter o mesmo agente nas duas etapas. Aqui eu trouxe para você um exemplo que tem dois agentes nas duas etapas. E aí a gente consegue ver isso na nossa vida, no nosso jardim, por exemplo. E aí, como essa aula era de retomada, não tem o que a gente relembrar, porque a gente relembrou a aula inteira. Esse assunto de plantas é um tanto complexo, mas é importante para o seu desenvolvimento nos seus estudos. Então, se você ficou com alguma dúvida, reassista às aulas, peça ajuda para o seu professor, mande mensagem para os seus amigos, procure textos na internet sobre isso ou assista outros vídeos sobre esse assunto. A gente vai falar sobre outras coisas, outros conteúdos nas próximas aulas e eu te garanto que vai ser muito legal, então não perde. Keep safe, que é fiquem seguros. Thank you, muito obrigada por assistirem essas aulas e a gente se encontra nas próximas aulas de ciências.